Olá, eu sou Mônica Cioli e hoje nós iremos estudar sobre o conhecer a prática do profissional de recursos humanos no processo de recrutamento e seleção. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, lembram da dica pessoal? A baixa produtividade muitas vezes é ocasionada pela falta de foco. E você sabe o que tira o nosso foco? São as grandes possibilidades de distrações que nós temos. Então, vai começar a estudar? Deixa afastado o celular ou coloca no silencioso. Desliga qualquer possibilidade de interferência que você possa ter. Alerta de e-mail, Facebook. Avisa, se você estiver em casa, que naquele momento é o seu momento de estudo, que ninguém interfira. Se por acaso você estiver no seu trabalho, procure um espaço confortável e tranquilo, para assim você iniciar o seu processo de aprendizagem. Vem comigo e vamos começar a nossa segunda competência. Atuação profissional em recrutamento e seleção. Trabalhar na área de recrutamento e seleção é contribuir para ajudar as pessoas a se posicionarem no mercado de trabalho, em lugares onde suas competências e características comportamentais poderão ser bem aproveitadas. Com isto, você consegue observar o valor que tem o trabalho que você já pode estar desempenhando ou que você se propõe a desempenhar? Já pensou você ajudar as pessoas a estarem no lugar onde elas possam desenvolver melhor o que elas têm de melhor? O propósito desse estudo de hoje é lhe passar uma visão geral de todo o trabalho com recrutamento e seleção. Você irá aprender desde onde ele começa até onde ele termina. Nas próximas competências, nós iremos detalhar de forma melhor cada uma dessas etapas. Agora, você irá conhecer a história de Daniela. Ela é uma aluna do curso Prospere TB, como você, que de repente se viu diante da oportunidade de trabalhar com o que ela gostava, recrutamento e seleção. Vem comigo e vamos acompanhar a história de Daniela ao longo de nossos estudos. Daniela fez o curso técnico em recursos humanos no Prospere TB e desde o início do desenvolvimento de suas competências se interessou pela área de recrutamento e seleção, pois sempre teve a curiosidade de saber como as pessoas conseguiam seus trabalhos, como elas eram escolhidas e como se desenvolviam nas empresas. Até que chegou o grande dia e Daniela viu um anúncio no jornal para a vaga de técnico em recursos humanos em uma empresa. Levantamento do perfil da vaga. É a compreensão de todas as necessidades da vaga, como motivo da contratação, atividades que serão desenvolvidas no cargo, principais desafios que o cargo possui, competências técnicas e comportamentais necessárias para o desempenho das funções do cargo. Este é o primeiro passo para poder ser iniciado o recrutamento e, em seguida, a seleção. Para Daniela ter visto o anúncio da vaga de seleção, primeiro foi realizado um levantamento do perfil da vaga. O levantamento do perfil da vaga, ele é feito com base na necessidade que a empresa tem. Tanto a necessidade que ela tem para a contratação, que pode ser um aumento de quadro, que pode ser a substituição de um funcionário, que possa de repente ter passado num concurso e a vaga dele ficou em aberta, pode ser algum funcionário que foi promovido. Então, no momento do levantamento, primeiro se conhece o motivo, depois vai se observar tudo o que a pessoa precisa saber para desempenhar bem a função e, além de saber, tudo o que ela tem que fazer e as características comportamentais que ela precisa ter para um bom desempenho da atividade. Recrutamento. O recrutamento, como método de atração, deve ser realizado após o levantamento do perfil,
pois assim os candidatos recrutados estarão dentro daquilo que a empresa necessita. Na competência 1, você aprendeu que existem 3 tipos de recrutamento. No caso de Daniela, o modelo escolhido para recrutar foi o recrutamento externo, pois ela viu seu anúncio em um jornal. Seleção. A seleção é a fase de análise e de escolha dos candidatos. A seleção é a etapa onde nós vamos escolher os candidatos que estão dentro do perfil solicitado. O primeiro passo da seleção é a análise dos currículos. Após a análise dos currículos, ela segue com entrevista, com jogos, com dinâmica. Existem diversas maneiras de você fazer esse processo. Seguiremos explicando um pouco mais cada uma dessas formas nas competências seguintes e ainda conversaremos um pouco mais durante essa aula. Fases da seleção: análise de currículo dos candidatos, entrevista individual ou coletiva. Ao receber os currículos que foram encaminhados para a vaga de seleção que você divulgou, é muito importante você ter tempo e atenção, pois essa é a fase inicial do trabalho. Bom, e aí, depois que a gente separa o currículo, o próximo passo é o encaminhamento para a entrevista. Essa entrevista, ela pode ser realizada de forma individual ou de forma coletiva. Quando não se tem muito tempo, pode-se usar logo inicialmente a entrevista coletiva. Mas para isso, é muito importante você ter alguém de apoio que possa anotar as informações que sejam coletadas. Um outro modelo de entrevista que hoje está sendo bastante aplicado é a entrevista com foco em competências. Fique atento às nossas aulas. Todo esse conteúdo será detalhado para você. No caso de Daniela, seu currículo foi selecionado e ela passou por uma entrevista individual. Para sua alegria, foi selecionada para a etapa seguinte: dinâmica de grupo, jogos e simulações, testes de conhecimento, habilidade e psicológico. As dinâmicas de grupo, jogos ou simulações são excelentes alternativas para você avaliar características de comportamento dos candidatos, que muitas vezes não são reveladas no momento da entrevista. O objetivo dessas técnicas pode ser integrar, apresentar. Existem diversas possibilidades de você utilizar. Você pode também usar para quebrar gelo. Existe só uma pequena diferença entre a dinâmica e os jogos. Os jogos, eles sempre vêm acompanhados de uma competição. Ou seja, quando você aplica um jogo, vai existir uma pessoa ou um grupo que vai ganhar e uma pessoa ou um grupo que vai perder. Já os testes de conhecimento, testes de habilidade ou os testes psicológicos são alternativas também interessantes, mas elas têm uma pequena diferença dos jogos de dinâmica de grupo. Os testes, eles podem ser realizados de forma escrita, eles podem ser realizados de forma prática, para você observar uma habilidade, e eles podem também ser aplicados como forma de teste psicológico. O teste psicológico, você só precisa saber que ele só pode ser aplicado por um psicólogo. Mas se na sua empresa não tiver um psicólogo, não se preocupe, você pode contratá-lo apenas para este momento. Daniela passou pela entrevista individual, por uma prova de conhecimento técnico, pela dinâmica de grupo e por testes psicológicos. Todo esse processo durou uma semana. Foi para casa no final do último dia de seleção, ansiosa pelo resultado, que, de acordo com a empresa, sairia no prazo máximo de uma semana. Devolutiva e confirmação de dados do candidato, encaminhamento para a entrevista com o gestor da área. É importante fazer a devolutiva a todos os candidatos que participaram do processo seletivo.
Ela pode ser por e-mail, por telefone ou através de carta. O encaminhamento do candidato pré-selecionado para o gestor da área deve ser feito com um resumo de como foi a sua participação em todas as etapas do processo. Anexado a esse resumo, você pode encaminhar o currículo do candidato. Lembre-se, 3 candidatos para uma vaga. Este é o número ideal de encaminhamento. A semana passou e Daniela está aguardando o resultado da seleção. Até que em uma tarde de quinta-feira, ela recebe a ligação com a sua aprovação e já o agendamento do horário da entrevista com o gestor da área. Chega então o dia da entrevista final. Daniela se preparou e seguiu para esse momento tão esperado. Durante a entrevista com o seu Estevão, gerente de recursos humanos, Daniela portou-se de forma segura e a cada pergunta que era realizada e que ela respondia, sentia-se certa de que trabalhar com recrutamento e seleção é o seu objetivo profissional. Passaram-se 3 dias e a ligação tão esperada aconteceu. Daniela foi a candidata escolhida para a vaga. Ela tratou de providenciar rapidamente toda a documentação solicitada para a sua contratação na empresa. Integração e acompanhamento do período de experiência. A integração é o momento onde o novo colaborador vai ser acolhido pela empresa. Então, neste momento, ele vai conhecer a sua história, ele vai conhecer todos os direitos e deveres que ele passa a ter como colaborador daquela empresa. Ele também vai conhecer a estrutura física e vai ser apresentado aos colaboradores que já estão trabalhando. Isto é importante que seja realizado no primeiro dia de trabalho. Por quê, gente? Imagine você chegando para trabalhar em uma empresa nova. Como você se sentiria se no primeiro dia você fosse apresentada toda a história da empresa, a estrutura física, você conhecesse as pessoas que trabalham lá? Você se sentiria melhor ou não? Então, por isso que é importante ser feito sempre no primeiro dia. No caso de Daniela, ela foi aprovada para analista de recursos humanos. Foi-lhe apresentado um vídeo institucional com a história e o modelo de gestão da empresa. Em seguida, passou por todos os departamentos e foi apresentada aos colaboradores que fazem parte de cada área. Só depois foi encaminhada ao setor onde irá trabalhar. Após a integração do novo colaborador e do seu encaminhamento para a área, é feito o acompanhamento do período de experiência. Este é o momento onde o novo colaborador recebe o feedback do seu líder de como está o seu desempenho no ambiente de trabalho. É também o momento em que o setor de gestão de pessoas vai entrevistar o novo colaborador para receber informação dele, de como ele está se sentindo na empresa. Dessa forma, o ciclo de recrutamento e seleção é encerrado e o novo colaborador pode sim assumir o seu contrato na empresa por tempo indeterminado. Chegou o momento da dica fantástica. Modele o comportamento de alguém que já trabalha com recrutamento e seleção e que você admira. Sabe o que é modelar o comportamento dessa pessoa? É você observar como ela faz o processo. Que métodos ela utiliza que geram mais resultados? Como ela escolhe as dinâmicas de grupo? Então, se você conhece alguém que você admira nessa área, observe como esta pessoa faz o trabalho.